No vídeo de hoje eu quero aproveitar uma ocorrência triste que aconteceu nessa última semana para refletir com você aqui a respeito de um assunto importante. No último dia 27 de julho, em Praia Grande, uma pessoa lá cometeu suicídio tomando um produto químico chamado cianeto de potássio, também conhecido como cianureto de potássio. Esse produto, ele é proibido, aliás, é restrita a sua venda praticamente no mundo inteiro, e esse produto ele era utilizado pelos nazistas como cápsula, tanto para cometer suicídio, caso eles fossem presos pelos inimigos, ou usado nas câmaras de gás também, porque esse produto, quando você mistura ácido nele, ele libera um gás tóxico, e aí você pode morrer ao ingerir, ao respirar esse gás. Também foi usado em algumas cidades dos Estados Unidos como a pena capital, a pena de morte, justamente do jeito que eu falei aí, o gás tóxico que produz aí ao misturar ele com outros produtos químicos. O interessante foi o seguinte, essa pessoa aí de Praia Grande, ele comprou essa mercadoria através do Mercado Livre. E agora a polícia está investigando quem foi que mandou esse produto proibido para ele. Se você não sabe, o artigo 122 do Código Penal, ele tipifica a conduta de auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio. Pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então essa pessoa que forneceu esse produto, ela auxiliou. Então tomara que seja localizada e seja punida pelo ato que cometeu. Eu quero trazer a reflexão seguinte. Havia uma orientação na época do regime militar pelos grupos terroristas que agiam no nosso país para que os guerrilheiros sempre portassem uma quantidade de cianureto ou cianeto de potássio para que, se eles fossem presos pelas autoridades militares, eles cometessem suicídio, para evitar que eles falassem, caguetassem alguém aí de alguma coisa. E é interessante, se a gente for lá no livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando ele relata a morte do Carlos Marighella, que foi um dos expoentes da luta armada no Brasil, que escreveu o Mini Manual de Guerrilha Urbana, fez muito sucesso aí no nosso país e no mundo, ele vai dizer o seguinte, lá na página 174, que Marighella, percebendo a emboscada no qual ele seria preso, imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Marighella seguiu as normas do seu manual. Portava um revólver e levava 2 cápsulas de cianureto para se matar caso fosse necessário. Por que é importante a gente refletir a respeito disso? Porque muitas mortes que eles colocam, a esquerda coloca na conta dos militares na época do regime militar, foi justamente seguindo as orientações do próprio partido ou do próprio grupo guerrilheiro no qual eles faziam parte. Aí você imagina aí, vamos supor que o Marighella não tivesse reagido, foi preso, mas ele está lá com uma cápsula de cianureto. Antes de ver que ele vai ser pego, ou às vezes na hora ali, ele vai lá e come. Aí, qual que é a imagem que passa? A polícia prendeu ele, misteriosamente ele aparece morto. E o que a esquerda vai querer fazer? Jogar na conta dos militares. Então, existiram várias mortes ocorridas na época do regime militar que foram dessa forma. As pessoas ingeriam o veneno, morriam misteriosamente e a culpa é de quem? Dos militares. E aí acontece o quê? Muitos guerrilheiros saíram do Brasil, depois voltaram clandestinamente, voltaram com documentos falsos. Se fossem presos pelas forças militares, se matavam. E aí o que acontece? Se o cara morreu, está com documento falso, como é que você vai saber quem que é esse cara? Aí o que acontecia? Ele era enterrado como indigente. E aí o que a esquerda utiliza? Utiliza aquela mensagem assim, falou, ó, os militares prenderam ele, mataram, deram sumiço e enterraram como indigente. Para você ver o nível de mentira que ele se utilizava. Inclusive, no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, do Carlos Marighella, ele ensina e fala e orienta que os militantes deveriam mentir, enganar, trazer a opinião pública para perto deles e desmoralizar as Forças Armadas. É o caso lá do Vladimir Herzog também. O pessoal bate na tecla falando que foi forjado o suicídio dele. Só que é o seguinte,
Que valor tinha o Vladimir Herzog a ponto dos militares quererem simular o suicídio dele? Ele era um militante qualquer, ele não era um Carlos Marighella. O Carlos Marighella tinha uma liderança grande e ele tinha um poder de coordenação e liderança aí internacionalmente reconhecido. Vladimir Herzog não. Só que vários militantes eram orientados a praticar o suicídio. E aí, para jogar na conta dos militares. O pessoal mostra a foto lá do Vladimir Herzog amarrado lá, enforcado no local, fala assim, ele não poderia ter se enforcado porque o pé dele encosta no chão. Quantos casos a gente já viu de presos que se suicidam, os caras amarrados na cama, ou às vezes na grade, o cara deita, senta no chão. E aí, para você ver o nível de loucura desses militantes de esquerda, esses guerrilheiros, ao ponto de acabarem com a própria vida em prol da causa, em prol da revolução. Acabar com a própria vida para desmoralizar o outro, as forças militares. Inclusive, o Marighella mesmo, ele fala, em determinado ponto do mini manual de guerrilha urbana, o seguinte: matam com naturalidade, pois esta é a única razão de ser de um guerrilheiro urbano, segundo reza a cartilha. O que importa não é a identidade do cadáver, mas seu impacto sobre o público. Então eles utilizam da morte, do assassinato, do suicídio para fomentar a mentalidade revolucionária. Então toma cuidado com a mentalidade de esquerda, porque ela é perigosa a ponto de levar a cabo a vida de alguém. Forte abraço.